Olá, boa noite. Para tentar conter os efeitos da crise financeira no mercado imobiliário brasileiro, o governo federal lançou uma série de medidas. Para a população que ganha até 10 salários mínimos, foi criado o programa Minha Casa, Minha Vida, que irá construir mais de 1 milhão de moradias. Já a classe média agora pode financiar até 90% do valor do imóvel. Alguns bancos estão reduzindo juros e ampliando os prazos de financiamento. Está mais fácil comprar imóvel no Brasil? Como decidir se é melhor entrar em um financiamento ou ficar no aluguel? Com a palavra, Gustavo Selig, presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, a ADEME Paraná. Normando Antônio Baú, engenheiro civil, vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, o Sinduscon. Ramiro Gonçalves, professor da Fundação Instituto de Administração, ligada à Universidade de São Paulo, autor do livro Que Crise é Essa? Manual prático para entender a crise e dicas para enfrentá-la. E Adriana Samaán, formada em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, consultora de mercado imobiliário e faz programas de treinamento para corretores de imóveis. Como conquistar a casa própria? Mande a sua opinião, alguma dúvida aqui pra gente pelo telefone 0800 643 7555 ou até uma sugestão de tema que você gostaria de ver discutido aqui no programa, pode ser pelo nosso 0800 ou também por e-mail, que é o comapalavra@rtve.pr.gov.br. Se você preferir, pode nos assistir ao vivo pela internet e rever programas também pelo endereço rtve.pr.gov.br. Lembrando que a programação aqui da Paraná Educativa passa também na Sky para os assinantes no canal 115. Então participe hoje, estamos falando da crise e o mercado imobiliário no Brasil. Mande a sua opinião, alguma pergunta aqui para os meus convidados, tá? Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença, uma boa noite. O setor da construção civil não sentiu ainda reflexos da crise mundial? Dá para se dizer que não deve sentir? Nós acreditamos que o setor não sentiu ainda a crise e nós acreditamos que o setor nem vai sentir a crise no setor imobiliário. Com essa crise que teve no mercado financeiro, na crise mundial, houve uma migração muito grande de investimentos que estavam em mercados de ações, em mercados de risco maior, migraram para o setor imobiliário. Isso fez uma alavancagem ainda maior no setor, isso ajudou no crescimento do setor como um todo e na solidificação do próprio setor, né? E complementando aqui o que o Gustavo acabou de dizer, eu acredito que tem dois vetores muito importantes, Fabiola, que vão movimentar a construção civil. É a mudança do perfil etário, o bônus demográfico que nós temos, como eu já tinha falado com o Normando, deixou de ser uma pirâmide para ser uma gota, um peão, quer dizer, você tem uma faixa de idade que vai de 20 a 45 anos, é a que mais cresce proporcionalmente no Brasil e demanda residência. E o segundo vetor que ajuda a construção civil é a migração da classe D para a classe C e B1, que seria de R$ 1.500 a R$ 3.800 de renda. Então, essa população nos últimos 10 anos foi acrescida de 9 milhões de indivíduos. Então, essas pessoas estão na idade de comprar uma casa e estão com renda para comprar uma casa. Então, você tem demanda para o setor imobiliário. Então, isso é muito importante porque dinamiza a economia. Eu tenho demanda para gerar novas construções, gerar novos empreendimentos. Agora, qual que é... Você quer falar? Não, eu só estava pensando também, acho que tem um paradoxo aí na questão da crise, porque assim, ao mesmo tempo que a crise é mundial, né, e de alguma forma ela refletiu em alguns setores do Brasil, em algumas áreas da economia mais específicas, paradoxalmente nunca teve tantas políticas, tantas formas de crédito, de possibilidades para essa população comprar um imóvel. Então nós temos dois valores, um valor macro, que é esse valor da economia mundial, e que provocou uma crise no mundo e, consequentemente, no Brasil em alguns setores, e, ao mesmo tempo, no Brasil acontecendo uma possibilidade, uma abertura de crédito como há muito tempo não acontecia. Agora, me expliquem um pouquinho, assim, qual que é a diferença da crise que começou nos Estados Unidos, justamente uma crise imobiliária,
de crédito imobiliário, uma abertura maior de crédito aqui no país. Que diferença tem a crise lá e isso pode também acontecer aqui no mercado imobiliário? Completamente diferente. Completamente diferente. Só para você ter uma ideia, lá o nível de crédito sobre o PIB total nos Estados Unidos chegou a 300% do PIB. Aqui está em 40% e nós estamos lutando para chegar em 45%. Foi recorde. Nós chegamos a 41% no final do ano passado do PIB, era crédito. Então, lá você teve um excesso de consumo alavancado por crédito. Aqui nós não estamos nessa fase ainda, nós estamos com subconsumo por crédito. Então, não existe esse risco, nós não entramos na ciranda de você comprar um imóvel, o imóvel valorizar e a valorização do imóvel pagar a sua hipoteca. Não chegou nesse estágio. Nós estamos muito longe ainda de uma ciranda financeira em que você alimentava o processo pelos ganhos que você tinha no imóvel. Isso é ao contrário. Aqui nós estamos ainda nós temos uma demanda reprimida ainda. Um ponto importante até para comentar nesse que o Ramiro está comentando, a gente tem o sistema financeiro da habitação é totalmente diferente, né? Hoje aqui o Brasil ele é extremamente conservador na matéria de financiamentos imobiliários. Hoje você vai financiar o teu imóvel, você pode financiar 70%, 80%, até 90% do imóvel. O que aconteceu nos Estados Unidos foi a hipoteca dos imóveis foram feitas 2, 3, 4 hipotecas em cima de um mesmo imóvel. Né? Então, quando houve a queda do valor dos imóveis, o valor hipotecado era muito mais alto do que valia o imóvel no mercado como um todo. E isso fez com que o próprio imóvel perdesse valor, porque não tinha dono. Qual banco que seria o dono? Que tinha 1, 2, 3 hipotecas em cima. E o mercado brasileiro ele é conservador nesse ponto. E o seguro... Se você vender o imóvel, você não paga a dívida. Isso. E o seguro do risco de crédito, que é o derivativo, foi revendido várias vezes e picotado. Isso não existiu no Brasil. Nem vai existir. Nem vai existir. Então, esse processo não chegou ao Brasil. Quer dizer, nós ficamos isentos, nós estamos livres desse processo em que você tinha uma alavancagem e, por outro lado, você revendia o risco de crédito de imóvel com um seguro. Virou um investimento o risco. Isso não existe o derivativo aplicado a crédito imobiliário no Brasil. Então isso dá uma certa segurança de que o nosso modelo imobiliário, do ponto de vista de financiamento, está saudável. Nesse aspecto nós não temos nenhum problema. Vale até comentar que está saudável e tem recurso disponível para o mercado para financiamento, né? Tanto em banco... Sem dúvida alguma. A caderneta de poupança tem um estoque de 215 bilhões de reais. E com tendência de aumentar. Com tendência de aumentar, quer dizer, só no 2007 para 2008 o estoque da poupança cresceu 15%, atingindo esses 215 bilhões. Aí se a gente olhar também que foram aplicados de recursos da poupança no ano passado 30 milhões, então 30 milhões para 215 bilhões de saldo, veja quanto tempo isso dá para operar, que é o que o Gustavo falou, o volume de recurso disponível. Então, o crescimento, qual a estimativa de crescimento para a construção civil esse ano de 2009? Olha, a gente já está com um crescimento de 8% no mercado comparado com o mesmo período do ano passado, né? O mercado de construção civil, um ponto importante quando a gente fala de crescimento, é o tempo de maturação dos nossos produtos, né? Nossos produtos eles têm um tempo de maturação de 12, 15, 18, 24 meses, né? Isso faz com que haja um volume grande de produtos no mercado, disponibilidade de novos produtos e lançamentos também no mercado imobiliário. As incorporadoras de Curitiba e do Paraná têm planejado vários lançamentos em diversos setores, não só habitação popular, mas também média e alta renda. Devido até uma demanda que o mercado hoje de Curitiba e região metropolitana tem, né? Então, existe muito nicho para crescimento no setor imobiliário, né? Só deixa eu fazer uma correção, Fabiola, 215 milhões, não bilhões. O estoque da poupança. Eu estava pensando no PAC, mas é milhões.
E o PAC também, né? Ajuda nesse setor da construção civil um monte, né? Claro, porque você precisa, o dinamismo da economia vem da construção civil. Você pega esse exemplo que ele deu do 8% de crescimento. Imagina a cadeia produtiva do mercado imobiliário. Você envolve prestador de serviço, construtor, arquiteto, engenheiro, fornecedor, imobiliário. A gente tem até um comentário que sempre faz, que a construção civil é a grande locomotiva da economia como um todo, né? Porque ela acaba gerando um movimento econômico não só no setor, mas em vários serviços que agregam, né, no setor, né? Eu quero falar mais sobre isso, eu vou fazer um rápido intervalo, a gente já continua conversando. Como conquistar a casa própria é a pergunta do programa de hoje. Se você tem alguma dúvida, um comentário, uma opinião a fazer, mande aqui pra gente pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa, que é com a palavra @rtve.pr.gov.br. Já voltamos.